Olá, muito bom dia para você. O Poder e Negócios de hoje está começando. Aqui do meu lado, nosso convidado, o deputado estadual Exaltino Nascimento. Muito bom dia, Exaltino. Bom dia, Ciro. Bom dia a todos que nos assistem. Então, mais uma vez, a gente trazendo aqui no Poder e Negócios o debate sobre política 2022. E é exatamente isso que eu começo conversando com o deputado estadual pelo PSB, Exaltino Nascimento, líder do governo na Alep, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Deputado, já se costura no PSB, né, possíveis nomes para 2022, um deles o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio. Como é que está essa costura dentro do PSB, o senhor que participa na liderança do governo, já mirando para 2022, nessa virada de ano, né, as eleições já batendo na porta, vamos dizer assim? Nós temos, Ciro, na verdade, com a mudança eleitoral de 2020 para o próximo ano, ficaram uma perspectiva aí de não ter mais coligações partidárias. Nós temos, na verdade, candidaturas, né, de partidos. A tendência é que não só aqui em Pernambuco, mas no país como um todo, nós tenhamos pouquíssimos partidos em cada bloco. Então, ligados ao governo atual, nós deveremos ter em torno de 4 partidos. O PSB, né, o PP, o PT deve estar coligado conosco e mais um partido. Portanto, teremos uma quantidade, se sair Raquel Lira ou também o Miguel Coelho, a tendência que pode ser que saia também pela oposição. Então, esse é o desenho. Deveremos ter no máximo 10 partidos somando aí as 3 coligações, é mais o PSOL, que deve ser uma candidatura separada, enfim. Então, o PSB tem um nome, deverá ter um nome certamente, que vai comandar esses destinos aí do nosso governo. De 2006 para cá, para você ter uma ideia, e a quem nos assiste, nós praticamente dobramos o produto interno bruto de Pernambuco. Nós tínhamos em 2007 em torno de 15 bilhões de reais. Hoje, o ano passado, vamos fechar agora esse ano de 2022 com quase 40 bilhões de reais. Ou seja, nós temos aí mais do que dobramos o produto interno bruto. E aí, portanto, nós temos hoje, né, educação de qualidade, enfim, várias coisas. Então, teremos um nome competitivo para disputar as eleições. Como o senhor falou, desde 2006, Eduardo Campos com 2 mandatos. Né? O Paulo Câmara agora terminando o seu 2º mandato à frente do Palácio do Campo das Princesas. O PSB tem esse desafio de mostrar alguma coisa nova, o que é que vem pela frente, né, depois desses anos todos no poder? Muitas conquistas, Ciro, nós tivemos, né, nesse período. Por exemplo, Pernambuco tinha a educação de nível médio, uma das piores do Brasil. Nós éramos a 24ª escola entre 27 estados do país, hoje somos a primeira. Pernambuco hoje é o estado que tem menor quantidade de evasão escolar, menos de 1% daqueles que entram para concluir o ensino médio não conseguem fazê-lo. Nós temos hoje, nós somos o estado que mais investe na saúde no Nordeste, somos o 4º do país entre 27 estados da federação. Nós temos hoje uma presença significativa do ponto de vista da economia, do crescimento econômico, da atividade, né? Então, a gente tem hoje muito o que mostrar como legado do trabalho desenvolvido aí pelo PSB, pelo governo de Pernambuco. Consequentemente, vamos dar continuidade a esse trabalho aí com o nome que for comandar os destinos dos próximos 4 anos do estado de Pernambuco, né? O senhor é deputado, mas também já esteve como secretário, tanto no governo Eduardo Campos como no governo Paulo Câmara, e sabe que algumas pastas, né, são fundamentais. O senhor foi da Infância e Juventude, foi também de Transportes, mas uma das pastas que sempre causou ali um olhar bem diferenciado é a questão da violência, da segurança pública, né? O Pacto pela Vida foi criado durante o governo Eduardo Campos, Paulo Câmara deu continuidade, mas entre ano e ano esses números da violência voltam à tona, né? Na pandemia deu uma certa mudada pela configuração do que a gente está vivendo, mas o PSB está de olho também nesses números, vem acompanhando. O senhor acha que também isso vai ser um debate que vai voltar em 2022? Nós conseguimos aumentar a quantidade de profissionais na segurança pública, delegacias. Agora mesmo estamos votando um projeto para ampliar para 6 novas delegacias de mulheres né, pelo interior do estado como um todo. Os números da segurança pública vêm melhorando cada vez mais aqui no estado. Nós temos uma redução do índice de criminalidade e reduzimos do ano passado, desse ano em relação ao ano passado, mais de 15% em relação aos crimes violentos, letais intencionais, CVLI, homicídios. Nós temos hoje, o Pacto tem um programa consolidado que espelhou aí muitos estados a copiarem processos semelhantes aí. Portanto, segurança pública, o desafio é porque nós temos muitos desempregados. Nós temos no Brasil hoje, infelizmente, mais de 15 milhões de pessoas desempregadas. 13%, né? Chegando. 13% é um quantitativo grande, a fome voltou, consequentemente isso afeta de fato a segurança pública, mas hoje nós temos um trabalho que tem uma marca significativa, que é o Pacto pela Vida, que é reconhecido não só no país, como também em premiações internacionais, né? O senhor falou em emprego, o governo Eduardo Campos, né, veio a JIP, veio o fortalecimento da indústria
né, naval aqui no estado, e depois a gente viu tudo isso meio que caindo até antes mesmo da pandemia, né? O que é que o PSB pretende trazer de novo para essa retomada, né? Como o senhor falou, muitos problemas que a gente tem hoje estão ligados à questão do emprego, né? O que é que o PSB ele planeja aí, caso, né, venha realmente adentrar em mais 4 anos no Palácio do Campo das Princesas? Não, o governador Paulo Câmara lançou um programa que já hoje é vitorioso, a perspectiva da geração de 20 mil novos empregos. O governo vai entrar com metade do salário mínimo para que as empresas que contratarem pequeno, né, porte, né, e microempresas que puderem contratar pessoas receberão metade do valor. A empresa paga metade durante 6 meses sem precisar demitir, essa é uma contribuição. A outra é a redução dos tributos, dos impostos das empresas para poder incentivar que elas possam também se instalar aqui. Tem novos empreendimentos sendo instalados aqui no estado de Pernambuco, mais de 70 novas indústrias instaladas durante as gestões do governador Paulo Câmara, e nós estamos no processo de centralização. Por exemplo, a questão do polo e confecções lá no Agreste. Então tem um trabalho desenvolvido lá, de modo a que se possa ter aí mais incentivo para esse polo agora, como também os arranjos produtivos locais, né? Temos vários lugares que têm vocações turística, econômica, e está sendo trabalhado para que possa melhorar e descentralizar, porque na verdade as ações são mais centralizadas no Recife e na área metropolitana. Então o objetivo não só, né, Ipojuca, né, com Porto Suape, como também Goiânia, com polo, né, enfim, de automóvel, mas também a gente possa espalhar essas ações de desenvolvimento econômico para o Estado como um todo. E agora um elemento importante que é a Transnordestina, Ciro. Nós estamos dialogando com uma empresa, né, privada para trazer, né, concluir o trecho que vem lá de Eliseu Martins, no Piauí, passando lá por Salgueiro, vindo até Porto Suape. Será uma redenção, será algo importante, como também o Arco Metropolitano é outra ação estratégica para descentralizar o crescimento econômico para além da área metropolitana, né? Que é fundamental, né? Muitas empresas já pedindo, né, batendo na porta do governador, né, que era uma promessa, né, já anterior do governo, que se não sair vai complicar ali também, principalmente o polo de Goiânia, né? É verdade, mas esse objetivo está sendo feito agora também numa parceria do governo de Pernambuco, né, do governador Paulo Câmara, com o prefeito João Campos, da capital do Recife, que é a triplicação do acesso da BR-232 na saída do Curado, são um pouco mais de 3 quilômetros, de modo que... a triplicação ali, né? Exatamente, para garantir que possa o fluxo no sentido Recife interior ou o inverso, interior Recife, possa se dar, ali é um gargalo, né? Isso vai otimizar todo o polo ali na Mata Norte, na Mata Sul, e também ajudar na chegada e saída do interior do estado como um todo, né? A gente fala muito em emprego, se falou muito na questão da saúde, obviamente a gente veio, né, de uma pandemia, estamos ainda numa pandemia, mas a gente também deve analisar a questão que outros estados vêm enfrentando, a questão fiscal, né? Alguns estados aí bastante agoniados com essa relação, pedindo socorro ao governo federal. Como é que Pernambuco combateu essa pandemia nessa questão fiscal? Fazendo uma coisa importante, o governador Paulo Câmara é auditor fiscal, né, da Fazenda, é uma pessoa experiente, e o secretário Décio Padilha, os secretários que passaram, Marcelo Barros, nós fizemos dever de casa. Existia um processo chamado PERC, Programa de Erradicação, de trabalhar essa questão da evasão de recursos, e Pernambuco conseguiu fazer o dever de casa, e nós estamos agora, desde o princípio desse ano, conseguindo amealhar impostos e recursos de empréstimo nos bancos, sobretudo bancos brasileiros. Nós temos esse ano para investimento, além dessa questão, 1,5 bilhão de reais de investimento, Ciro, e no próximo ano mais 3,5 bilhões de reais. Consequentemente, isso fruto da celeridade, né, da maneira como o governo fez o seu dever de casa. Nós temos hoje 42% só do limite prudencial para empréstimo, quando se pode chegar até 200%. Portanto, nós hoje somos capacidade de pagamento B. Consequentemente, a gente tem condição de pegar empréstimos e está investindo nas estradas, melhorando a questão do acesso à água, ampliando a questão da educação, melhorando o acesso à questão da saúde. Portanto, o trabalho de infraestrutura está sendo desenvolvido no Estado, e esse trabalho foi feito graças à competência do governador Paulo Câmara, que voltamos a ter capacidade de investimento e de empréstimos aí em função desse trabalho exitoso feito pela Secretaria da Fazenda. Até porque em 2020 a gente teve uma arrecadação muito mais baixa do que em 2019, né? Muita gente não percebe que com a economia parada não é só o trabalhador ali, mas a arrecadação também diminui, se não houver um cuidado, estoura lá na frente. É verdade. E aí qual é o segredo? O segredo é só gastar, é uma lema do governador Paulo Câmara para o conjunto dos secretários como um todo, da equipe do governo, só gastar aquilo que é possível,
Então, houve muita austeridade nessa questão, né, dos recursos, redução, né, de gastos que não ineficientes, fez com que nós tivéssemos a condição financeira de superar. Foram 2 anos muito difíceis, né? 2021 e 2020 foram um ano da pandemia, um ano de crescimento econômico negativo no país, dificuldades de arrecadação, desemprego, mas aqui nós conseguimos fazer com que Pernambuco pudesse avançar e nós estamos sendo fruto disso. Por exemplo, Pernambuco conseguiu fazer o dever de casa, teve essa questão, né, da capacidade de pagamento B com o empréstimo de bancos, e o Estado de Alagoas também voltou a ser capacidade de pagamento B, mas não conseguiu receber um recurso, um centavo, porque não conseguiu fazer o dever de casa junto aos bancos públicos nacionais. Então, acho que mostrando isso da competência do governador, comparando 2 estados que tiveram a mesma dificuldade, um voltou com Pernambuco e o outro, infelizmente, não conseguiu pegar empréstimo. Né? Voltando ao assunto eleições 2022, saindo um pouquinho do âmbito aqui do estado, né? Vamos para o âmbito do governo federal, a gente vê aí algumas candidaturas, pré-candidaturas já saindo, o ex-juiz Sérgio Moro, Simone Tebet recentemente também anunciando sua pré-candidatura, João Dória, né? O próprio Jair Bolsonaro e o presidente Lula. Onde é que o PSB se encaixa, né, nesse jogo de xadrez aí de 2022? Assim, o nosso lema é derrotar o governo Bolsonaro, né, que tem sido muito ruim. O Brasil, infelizmente, entrou numa rota de colisão com o país, o mundo como um todo, falta de democracia, né, desrespeito em relação às instituições, a perspectiva aí de nós termos um crescimento negativo, desemprego, a fome, enfim. Então, nós hoje vamos formar um bloco daqueles que nos contrapusemos à questão de Bolsonaro. A tendência é que nós possamos fazer uma aliança com o PT, com o ex-presidente Lula. Tem essa discussão aí, né, enfim, se a gente vai ter um nome ou não para estar nas fileiras do nosso partido. Tem uma discussão em relação à questão de Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo durante 4 mandatos, enfim. Então, tem um debate, mas certamente há uma perspectiva muito forte que o PSB esteja aliado com o PT em nível nacional. O PSB vem atraindo alguns nomes, né? Flávio Dino já sinaliza aí o Geraldo Alckmin com a possível chapa com o presidente Lula. Essas alianças são possíveis? São possíveis. Marcelo Freixo, uma conquista importante no estado do Rio de Janeiro, deverá ser candidato ao governo do estado. Nós temos hoje 3 estados que são governados pelo PSB, não é? Mas a tendência é que nós tenhamos 7 candidaturas estratégicas, para além, né, de Pernambuco, né, do Espírito Santo, deveremos ter no Acre, deveremos ter também no Rio, deveremos ter candidatura em São Paulo, enfim, né, a gente discutindo candidatura no Maranhão. Então, nós temos hoje vários nomes, Rio Grande do Sul, enfim, há uma tendência que nós possamos ampliar aí a bancada federal de senadores, deputados federais e também de governadores nas hostes do nosso partido, do PSB. O PSB desistiu já dessa candidatura solo para a presidência da República, ou ele tende a ir mais para uma aliança, como o senhor falou, no objetivo de mudar o governo federal? Olha, o desafio de fato é muito grande, né? Não podemos subestimar a perspectiva do presidente da República, Bolsonaro, que hoje ocupa um cargo como presidente da República e tem a estrutura do governo. Portanto, precisamos fazer um processo de arco de aliança, necessidade de construirmos uma alternativa para voltar o povo brasileiro a ter esperança, trabalhar, melhorar, o Nordeste crescer. Então, consequentemente, nós vamos adiar um pouquinho esse sonho do PSB de ter um nome como foi da Eduardo Campos na eleição de 2014. Lamentavelmente, ele veio a óbito, depois Marina Silva, com Beto Albuquerque. Mas nós vamos compor esse leque de aliança aí com o ex-presidente Lula. Muito provavelmente essa decisão vai ser tomada. Eu sou membro do Diretório Nacional do partido, do PSB, mas nós vamos estar construindo aí, certamente, e futuramente teremos um nome competitivo para disputar as eleições no futuro. Porque se fala muito numa terceira via, né? Surge o nome de Sérgio Moro, João Dória e outros nomes que vão surgindo, Simone Tebet também surgiu como pré-candidatos e muita gente ainda não acredita na força. O senhor acha que essa pulverização também dessas forças de oposição, elas enfraquecem um pouco essa oposição no lugar de ter uma união mais centrada num candidato A ou B? O ideal, Ciro, é que tivéssemos um polo, como foi feito nos Estados Unidos, voltado em alguns países aí, voltado para retomar o Brasil num rumo, ou seja, derrotar o atual governo que está aí da presidência da República. Mas é natural que cada partido possa, como as eleições tradicionalmente, desde a redemocratização, com raríssimas exceções, sempre foram decididas em 2 turnos, há uma tendência dos partidos colocarem seus nomes para disputa política, né, para, enfim, né, possibilitar eleger senadores, deputados federais e terem capacidade de negociações. E a tendência é que no segundo turno possamos ter um polo desse grupo de centro-esquerda aí, mais unidos em função da vitória política para as eleições do próximo ano. Saindo do Palácio do Planalto, vindo aqui para o Palácio do Campo das Princesas, como é que essa configuração nacional mexe com a configuração aqui no estado de Pernambuco? Certamente, Ciro, essa disputa nacional vai ter uma influência aqui.
Por mais que a oposição não queira fazer o debate, mas a oposição tem um DNA do presidente Bolsonaro. As candidaturas estão postas aí na oposição aqui em Pernambuco, elas têm esse DNA. Pernambuco é um estado que vem crescendo. Pernambuco é um estado, né, que enfrentou a pandemia, né, o governador Paulo Câmara com muita seriedade, né, a gente conseguiu fazer as ações aqui que pesa de toda a dificuldade, nós não fizemos nosso dever de casa, apesar da dificuldade em relação à economia. Então, nós vamos ter aqui um palanque, né, central do PSB junto com as forças, nós estamos discutindo aí quem será o nosso nome para disputar o governo do estado, quem será o candidato a vice, nós temos uma vaga esse ano que vem para a questão do Senado Federal, teremos um nome também. Então, vamos fazer uma grande composição política, de modo que a gente possa trazer o debate nacional para que a sociedade pernambucana saiba, né, o quanto isso, o presidente da República, hoje atual, prejudicou Pernambuco, o quanto as forças políticas apostaram em não trazer melhorias para o estado de Pernambuco e, consequentemente, por outro lado, o que nós fizemos de positivo. Então, acho que esses elementos serão tratados do ponto de vista das eleições do próximo ano. E nós vamos ser vitoriosos, vamos ganhar a eleição, vamos eleger também o nosso senador e eleger a maior bancada. Você tem uma ideia, Ciro, e aqui nos assiste, nós temos hoje, dos 25 deputados federais, 18 deputados federais que são ligados ao nosso campo político do PSB. Dos 3 senadores, 2 são ligados também. Dos 49 deputados federais estaduais, 35 são da nossa base política. Se somados, se o PT vier a se aliar, seriam 38. Portanto, nós temos hoje uma força dos 184 prefeitos e prefeitas do nosso estado, nós temos aí mais de 140 que se alinham ao que nós pensamos. Portanto, nós temos uma força muito grande para a disputa política do próximo ano, né? Tá certo. Vamos para um breve intervalo e na volta mais política, mais eleições 2022 com o deputado Isaltino Nascimento do PSB. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios de hoje. Aqui ao meu lado, o deputado estadual Isaltino Nascimento pelo PSB. Estávamos aqui conversando sobre política, conjecturas nacionais e estaduais. O senhor falou no primeiro bloco da vaga do Senado. O PSB quer essa vaga? Olha, o PSB, a prioridade é ter o candidato majoritário. Né? Nós temos hoje uma quantidade significativa de partidos que apoiam nossa força política, estão conosco na Frente Popular. A tendência é que nós não tenhamos o nome do PSB para o Senado Federal, seja o nome de outra agremiação partidária que esteja conosco. Coligações. Assim, enfim, isso está posto hoje, não é? A política é muito dinâmica, teremos um prazo ainda para tratar isso até 2 de abril, para a filiação, e no máximo as convenções que acontecerão em julho do próximo ano. Mas a tendência é que o candidato a vice e senador seja de outro partido que compõe a nossa frente partidária, né? Porque temos alguns nomes já sendo ventilados, né? Lógico, estamos ainda faltando um certo tempo, mas temos Eduardo da Fonte também querendo essa vaga, Silvio Costa Filho também sendo ventilado. Então, tudo isso vai ser uma costura, normalmente, para 2022. Sim, Ciro, são nomes valorosos, pessoas comprometidas, competentes, que, de fato, têm condição de poder fazê-lo. Essa definição de prazo de filiação, se, por exemplo, se vai haver federação partidária, que é a novidade agora, de juntar vários partidos, né, numa única agremiação, num único polo político. O Supremo Tribunal Federal ontem decidiu, né, milenarmente, né, que a coligação, aliás, que a federação ela vai poder existir. Portanto, tem uma série de nuances colocadas até o limite, que 2 de abril, já que as eleições acontecerão em 2 de outubro do próximo ano. Então, eu acho que esse é o limite para saber como é que serão as composições. Eu penso que até lá nós teremos mais ou menos um desenho de como é que ficarão os arranjos no nível nacional, que certamente terão uma repercussão também significativa nas eleições daqui do Estado. E na Assembleia Legislativa, a gente tem hoje, né, uma grande bancada que pertence à base do governo. Como é que o senhor acha que vai ser 2022? É manter ou até aumentar essa posição do PSB dentro da Assembleia Legislativa? Olha, no PSB hoje tem 13 parlamentares. Pelo desenho posto, né, a tendência é que nós devamos ter aí, no mínimo, 18, né, e dependendo da perspectiva, entre 20 e 21. Então, de 18 a 21 nomes, dos 49 deverão ser do PSB. Né? Deveremos, assim, essa é a tendência, teremos aí uma quantidade também do PP, que deverá ter uma chapa, né, nível estadual. O PT também deverá ter uma chapa em que deveremos estarmos juntos no próximo ano no mesmo bloco político. Então, teremos aí uma presença significativa aí, de hoje nós temos 35, deveremos ter aí pelo menos uns 38, né, enfim, né, 39
parlamentares da base política do apoio. Nós não vamos ampliar a tendência que nós ampliemos a quantidade de parlamentares do PSB e também dos partidos que compõem a Frente Popular, né, para o próximo ano na composição da Assembleia Legislativa do Estado. Em 2018, a gente teve aí um pouco mais de 55%, né, de renovação na Assembleia Legislativa. O senhor acha que essa renovação deveria ser maior? A gente está precisando de novos nomes, novos quadros na política, não só aqui local, mas na política nacional também? Olha, Ciro, nós vivenciamos em 2018 algo que acho que é negativo para o país, que foi a perspectiva de alguém se colocar como novo, outsider, entre aspas. Por exemplo, o presidente da República atual, ele estava no 7º mandato, portanto não era ninguém novo, mas vendeu como novo. Isso repercutiu no Estado. Necessariamente, quem nunca participou da política, ou participou de forma, né, periférica, necessariamente não significa que vai poder fazer muita coisa positiva para cá, para o Poder Legislativo ou mesmo para o Poder Executivo. Então, pela mudança que houve na lei eleitoral das eleições municipais de 2020 para a do próximo ano, 2022, a tendência é que tenhamos uma menor mudança de quantitativo de parlamentares que ocupam alguns espaços, tanto na Câmara Federal como também na Assembleia Legislativa. Eu penso que aí há uma discussão em torno de 40%, 35%, 40%, consequentemente menor do que o percentual que você mencionou, que é verdadeiro, de 55%, que foi o percentual de mudança nas eleições de 2018. Né? Exaltino Nascimento é candidato à reeleição? Candidato à reeleição. Sou, né, estou no meu 5º mandato, já, né, fui vereador do Recife em 2000 e 2002. Em 2002 me elegi deputado estadual, fui líder da oposição, na época já era governador, depois me elegi para o mandato seguinte. Fui líder do governo Paulo Câmara, do Eduardo Campos, durante os 4 anos. Depois fui, no mandato seguinte, secretário de Transporte durante os 3 anos e 3 meses. Voltei para a Assembleia, fui secretário de Desenvolvimento Social e Juventude, em 2015 e 2016. Fui líder do governo nos 2 últimos anos do mandato passado, 17 e 18. Me elegi e agora estou terminando o meu 3º ano como líder do governo. Certamente estaremos no 4º ano na liderança e no próximo ano, se Deus quiser, aí vamos com a vontade do povo pernambucano que, né, possamos voltar à Assembleia Legislativa como deputado estadual reeleito. E como é que o PSB, o senhor na liderança, vê essa movimentação das oposições aqui no Estado, né, voltando para as eleições estaduais? Nós temos o Miguel Coelho, a Raquel Lira, o próprio Anderson Ferreira também se movimentando. Ninguém sabe ainda se num bloco só ou em blocos separados. Como é que o PSB está percebendo aí essa movimentação? Olha, Ciro, natural. A democracia é algo importante, não é? Esse processo do contraditório, do debate, da controvérsia. Pernambuco é um estado diferenciado do ponto de vista da política em nível nacional. Não é? Nós não somos um estado de dimensões geográficas muito grandes, mas temos uma relevância histórica. Um peso muito grande. Um peso muito grande, né? de quadros valorosos, como Marco Maciel, que veio presidente da República, o presidente Lula, que parece ter feito política em São Paulo, mas é oriundo do estado de Pernambuco. Tivemos muitos quadros que ocuparam cargos estratégicos na presidência da Câmara, na beira da Secretaria, no Senado. Portanto, nós temos quadros valorosos, mesmo hoje que temos divergências políticas muitas vezes, mas temos quadros muito positivos, muito bons aqui no nosso campo político, como também na oposição. Então, as candidaturas são naturais, salutares, que haja. Né? A eleição não é fácil, nunca é fácil, não tem eleição fácil em Pernambuco, né? Seja para a capital ou mesmo para o estado de Pernambuco, para o governo do estado. Nós vamos preparados, nós temos hoje o que mostrar o trabalho desenvolvido ao longo desses, desde 2007 com Eduardo Campos, passando por Paulo Câmara, temos um legado, mostrar à população que é de acerto, de melhoria, de crescimento. Né? Pernambuco é um estado que se fortalece cada vez mais e, obviamente, é a oposição que as 2 candidaturas, né? tanto Miguel Coelho como Raquel, tentam se esquivar, né, de Bolsonaro, mas tem vinculações, né, umbilicais, históricas, e de pensamento conservador e ligado a Bolsonaro. Portanto, isso vai ser tratado no tempo devido nas eleições do próximo ano, diferente de nós, que teremos aí uma candidatura de retomar, né, o país para o protagonismo com o presidente Lula, muito provavelmente, e também dar continuidade à ação exitosa nas várias áreas da política e também na política pública aqui no estado de Pernambuco. Né? Em 2018, a gente teve uma eleição muito acirrada, né? Muita questão de internet, muita coisa mudou até na legislação em relação à eleição. E não tínhamos pandemia, né? Agora viemos de uma pandemia, como é que você acha que vai ser 2022? Desafiador. A pandemia ela veio para mudar o paradigma. Por exemplo, o trabalho remoto é uma realidade, né? A ação remota também, a chegada. Por exemplo, você dá um exemplo rapidamente aqui, Ciro. Outrora vinha uma pessoa ligada a nós, um vereador, pegar a cidade de Orocó, que dista 600 quilômetros do Recife, para tratar conosco
gastava 5 horas para vir, 5 horas para voltar e às vezes passava 1 hora conversando conosco. Então, 90% daquilo que a gente pode tratar pode ser tratado lá. Então, assim, isso vai mudar para candidatos a deputados federais, estaduais, dialogar com a base, tratar. Isso é uma mudança concreta, advinda positiva, no meu modo de ver, da pandemia. Então, acho que isso vai ter uma repercussão da mudança do diálogo, do tratativo em relação às bases, de como é que vai construir e também o trabalho que foi feito, né? Acho que os prefeitos fizeram um bom trabalho e o governo do estado está aí, parabéns, secretário André Longo, aí toda a equipe do governador Paulo Câmara, decisões que não foram fáceis de fechar lugares, de impedir mais do uso da máscara, de estabelecer uma série de paradigmas para que a gente pudesse superar e ter menos complicações em Pernambuco em relação à pandemia. Então, acho que esse é um elemento que vai marcar o debate, certamente, das eleições do próximo ano. Tá certo. A gente agradece, chegamos aqui ao finalzinho do nosso Poder Negócios de hoje. A gente agradece aqui a presença. Deputado, muito obrigado. Satisfação, Ciro, parabéns pelo programa, parabéns à produção também. Estamos à disposição e uma paz para todos que nos assistem. Ok, muito obrigado, deputado. Ficamos por aqui, um excelente dia para você e até o próximo Poder e Negócios. Um grande abraço.